Olá você, tudo bem? Estou de volta para conversarmos um pouquinho sobre as questões de mercado financeiro. Nós militamos em cooperativas de crédito, cooperativas financeiras e, por consequência, precisamos estar muito atentos àquilo que acontece no mercado financeiro como um todo e principalmente naquilo que os eventos, especialmente de riscos, nos ensinam. Até porque isso acaba, em alguns momentos, podendo mudar a nossa conduta, o nosso comportamento em relação aos riscos. Gerenciar de forma geral riscos, gerir riscos não é algo simples. Apesar que, de forma geral, muita gente diz, não, isso é tranquilo, sabe? É simples que nós vamos tratar isso. Bem, simples não é. Podemos dizer que não é completamente difícil, mas há um nível de complexidade que nos impõe respeito com relação à matéria. E principalmente porque trabalhar riscos de forma automatizada, o próprio Daniel Kahneman, em trabalhos aí durante praticamente uma vida com Amos Tversky, e depois com a publicação do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é assinado apenas pelo Daniel Kahneman, porque o parceiro dele morreu antes mesmo deles receberem o Prêmio Nobel de Economia em 2002, aí o Kahneman o recebeu sozinho, antes mesmo também da publicação do livro. Então, gerir riscos não é algo simples. Eu gostaria muito de chamar a atenção para algo que tem sido noticiado nos últimos dias. A liquidação do banco Silicon Valley Bank, ou SVB, é um banco norte-americano. E aparentemente, para a gente do mercado financeiro olhar para o que estão noticiando, inclusive as notícias em inglês, ou seja, originadas nos próprios Estados Unidos, dão conta de que, em determinado momento, com taxas de juros de mercado baixas, e isso aconteceu no Brasil com instituições financeiras também, quando a taxa Selic atingiu 2% ao ano. O que acontece? Com taxas de juros baixas, há uma pressão muito grande para a demanda e para alongamento de prazos de operações de crédito. O que aconteceu com o Silicon Valley Bank? Ele comprou títulos do governo federal norte-americano. As notícias divulgadas dão conta do que eu vou estabelecer aqui como o que aconteceu. Comprar títulos de governo federal é sempre uma tranquilidade. A questão é comprar títulos ou comprar qualquer coisa no mercado, fazer operações no mercado pressupõe entender muito bem, principalmente no horizonte de tempo em que a operação se estender, qual o comportamento que pode acontecer. Até porque tem a questão da própria taxa de juros, o valor da taxa de juros, qual o percentual e principalmente as questões de pré e pós-fixados, que muitas vezes a gente acaba desprezando. Parece que é algo assim, passa a margem do processo. E não é. O que aconteceu? Segundo as notícias publicadas, um grande volume de operações foram realizadas no mercado, em que o Silicon Valley Bank adquiriu títulos do governo norte-americano, com taxas de juros lá embaixo, em patamares muito baixos. A coisa rodou, veio uma inflação, houve a necessidade do Fed, do Banco Central Norte-Americano, mexer em taxas de juros, as taxas de juros subiram. Em determinado momento, o banco teve a necessidade, em função de fluxo de caixa, de ir ao mercado e vender títulos. E o que aconteceu? Bem, é fácil entender isso. Imagina você com um título a 4% de juros pré-fixados ao ano. E aí você precisa, para fazer caixa, vender esse título. Fazer caixa, fluxo de caixa. Faltou dinheiro.
dinheiro em espécie, dinheiro que você consegue que esteja disponível para movimentação imediata, liquidez. Você pega o seu título de 4% ao ano e vai ao mercado e diz, preciso vender. Vamos supor que a taxa de juros já esteja em 7% ao ano no mercado. Bem, quem vai te comprar um título de 4% ao ano, se ele pode comprar título a 7%? Ninguém brinca no mercado. Se alguém compra título no mercado, é para remunerar seu dinheiro. Aí eu viro e falo assim, bem, o governo nesse momento está vendendo a 7%. Mas fulano está vendendo a 4%. Não, vou ficar com 4% para ajudar o fulano. Esqueça, não tem a menor condição. Então, na taxa de juros, a pessoa vai entrar perdendo. O que ela vai começar a te exigir? Ela pega o valor presente do título, vira para você e diz assim, qual que é o valor presente do seu título neste momento? Você diz, não, meu valor nesse momento é 10 milhões. E ela vai te exigir um deságio no valor presente do título. Então ela vai dizer, tudo bem, eu te compro o título a 4% ao ano, apesar que está 7% no mercado, mas eu preciso compensar isso. E já que o VP, o valor presente do seu título nesse momento é de 10 milhões, eu vou te pagar, e aí vai fazer contas, eu vou chutar um valor aqui só para ilustrar apenas isso, né? 10 milhões nesse momento como valor presente, eu vou te pagar nele 8 milhões. Ou seja, quando joga-se para baixo o valor presente do título, aumenta-se a remuneração. Já não ganha apenas os 4% de remuneração no prazo restante do título, mas ganha também os 2 milhões de deságio. E lógico que isso tudo é feito em função de contas de matemática financeira para entender se a taxa de juros vai ficar compatível com aquilo que naquele momento está sendo utilizada pelo mercado, inclusive uma visão preditiva, prospectiva, ou seja, de futuro. Né? No mercado ninguém brinca, né? Na realidade, como diz Adam Smith, ninguém no mercado tem jantar na sua casa simplesmente por causa da complacência, né, da benevolência do dono do supermercado, do dono da empresa que te vende os gêneros alimentares. Na realidade, todo mundo está aqui para ganhar dinheiro. O mercado capitalista é em função disso, ele gera renda a partir do momento da maximização dos valores. Eu estou trazendo esse exemplo aqui, gente, não vou ficar discutindo o banco norte-americano, mas a partir dele e a partir de experiências que a gente tem tido no mercado brasileiro, inclusive, de pessoas, de administradores de instituições financeiras, que quando a taxa de juros Selic, a taxa básica, estava 2% ao ano, esse pessoal alongou operações de crédito de determinadas instituições financeiras com taxa pré-fixada e depois a taxa de captação subiu e aí há logicamente um descasamento entre o custo de captação e as receitas geradas pelas operações de crédito então realizadas com as taxas mais baixas e pré-fixadas. Isso é um grande aprendizado e não é apenas nos dizer que tem que trabalhar com pré ou com pós. O que isso ensina? Ensina que a gente na realidade tem que a cada dia mais dominar a análise de cenário ou de cenários. O que é análise de cenário? Análise de tendência. Trabalhar com um horizonte de tempo que a gente tenha condição de ter uma ideia melhor do que fazer, para poder assumir posições que não caiam na nossa cabeça lá na frente. Os norte-americanos são muito bons no mercado financeiro, são muito profissionais, de vez em quando estão escorregando. O que significa o seguinte, escorregar no mercado financeiro não é um negócio muito difícil. O problema é, às vezes o escorregão, às vezes o escorregão significa morte. E depois a solução fica muito difícil. Às vezes, a solução é morrer mesmo. Então, aproveite esse exemplo, né, e vamos trazer para as nossas organizações, inclusive, principalmente, cooperativas, as nossas cooperativas financeiras, nossas cooperativas de crédito, análises mais bem feitas a partir das diretorias financeiras acompanhadas pelas diretorias de gerenciamento de risco, com pé no chão, de forma realista
e de forma a orientar de maneira objetiva as nossas decisões, nos possibilitando identificar os verdadeiros eventos de risco que podem acontecer e nos dando condição de uma boa avaliação e de um bom tratamento de risco. É isso. Vale o aprendizado. Um abraço. Até a próxima.